qual é a função e o jeito de fazer o script que tem mais performance. E aí, pessoal, tudo 100%? Performance, peak, autonumber, residente, preload, fazer o store, depois gravar, fazer o drop. Qual que dá mais performance? Lá no grupo SOS Click no WhatsApp, se você quiser entrar no grupo, o link vai estar aí na descrição ou no primeiro comentário fixado, dá uma olhada. Eu não quero expor ninguém lá no grupo, eu não pedi autorização para falar o nome da pessoa, então se a pessoa quiser se identificar, coloca nos comentários aí, fui eu, aí os outros todo mundo vai ver e aí vocês podem comentar, tá? Lá no grupo SOS Click do WhatsApp, um colega postou uma dúvida intermediária de como fazer uma autonumeração numa coluna através de uma chave primária, através de uma chave composta, né? Então você tem uma chave composta e você precisa criar um sequencial que se repete e começa no 1 novamente a cada interação. Eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão entender melhor do que eu estou falando. E aí, essa dúvida gerou uma discussão saudável, né? Que é qual a melhor forma de fazer isso. Eu, com a minha experiência que eu já tive de problemas com auto-rec, né, com autonúmero, que é usar o rec-no ou how-no, que são funções diferentes. Inclusive eu posto no Instagram sobre as funções e tal, então se você não me segue no Instagram, segue lá, que eu sempre posto as funções que a gente mais usa no dia a dia no AQL. Essa dúvida é muito interessante porque a gente mostra a capacidade infinita que a gente tem de escovar bit, né? Então começou, mas tal função é mais performática, X função é mais performática, porque surgiu uma solução que o Furtado sugeriu, do Farol BI, né? Recomendo se vocês. Eu vou deixar o link, se eu não deixar na descrição, Furtado, por favor, coloca aqui nos comentários o link que eu libero ali, né? Para poder postar link do Farol BI e tal. Então, se vocês não conhecem, conheçam. Eu vou colocar os links aqui em algum lugar, ou aqui embaixo, ou na descrição. Com uma solução com o PIC, utilizando o PIC para fazer a autonumeração. E aí o Timóteo Queiroz falou, mas por que vocês não usam o autonumber, que foi feito para isso? E aí eu falei, caramba, a gente fica tanto tempo com tantos problemas resolvendo performance, etc. E às vezes uma função que a gente acaba usando muito para fazer chave primária, e aliás a gente nem usa muito porque acaba usando mais o autonumber hash 128 ou 256, né? O 128 por ser menor acaba usando mais, tem lá suas vantagens. Tem gente que prefere sim usar o autonumber e aí acaba usando bastante o autonumber apenas para converter campos textos em numéricos, e esquece de um detalhe importante, que o autonumber ele foi feito para criar uma sequência numérica baseada numa chave. Então o autonumber tem um segundo parâmetro, mas sempre fica essa dúvida, qual que é o melhor jeito de fazer? Qual que é a boa prática? O que dá mais performance? Às vezes o código fica mais simples, fica mais fácil de manter, mas será que ele é a melhor forma, principalmente em grandes volumes de dados? E aí eu vou repetir, já repeti no vídeo anterior, vou repetir nos próximos vídeos. O que é grande volumes de dados? Certo? Como eu falei, como eu sempre falo aqui no canal, grande volumes de dados é, sei lá, 10 milhões de linhas, 500 milhões de linhas, até qual é o volume, quanto tempo vai demorar para processar os teus dados. Porque se você tem 500 mil linhas, cara, é muito pouco. Não dá nem para começar a fazer uma performance, e a gente vai mostrar isso aqui nesse vídeo de hoje. Então vamos aqui pro computador, vamos ver. Olha só, observe aqui que não é nenhum computador da NASA, como muita gente imagina. É um i7 normal, com 32 GB de RAM, que você podia ficar com 16, porque veja que eu estou usando 33%, estou com o aplicativo aberto aqui. E eu preciso de mais memória porque aqui também está registrando a gravação. Eu não tenho um computador separado, um servidor para rodar isso aqui. Mas se o teu servidor Click tem menos processamento do que uma pessoa comum tem um notebook em casa, né, tem alguma coisa errada. Porque qual é o volume de dados da tua empresa, o que você trabalha na tua empresa, que o teu servidor é menos potente do que um computador comum que alguém tem em casa. Então
precisa avaliar como é que está a infraestrutura da tua rede aí, se esse for o caso, tá? Então não vão dizer que eu tô com uma super máquina e por isso que o Click tem essa performance aqui. Porque se você está no servidor, o mínimo que um servidor tem que ter é pelo menos igual a um notebook padrão, né? Que é um notebook aqui com 12 núcleos de processamento. Hoje em dia, qual é o notebook que você compra que tenha 4 núcleos de processamento? E a gente infelizmente vê alguns servidores aí com só 4 núcleos de processamento, 8 GB de RAM, e a empresa quer que esse servidor dê conta de analisar todas as informações da empresa, né? Isso não vai rolar, né, pessoal? Até vai funcionar porque o AQL tem uma tecnologia que ajuda a continuar funcionando mesmo com baixos recursos, até para ambientes de testes tal, ou desenvolvimento, e não o ambiente de produção. Em ambiente de produção você tem que ter aí os requisitos mínimos do software. Não sou especialista em arquitetura, quem veja com a empresa que te atende aí, o teu parceiro, ou procura o Furtado, que ele pode ajudar você com size para deixar o ambiente mais potente. Então aqui a gente pode ver o seguinte, esse script aqui para executar, ele demorou 1 hora e 41 e 43 segundos no total, né? Sendo que 6 minutos e 37 foi para preparar os dados. O que é a preparação dos dados? A gente gerou dados para os testes, então demorou 5 minutos e 27 para gerar 51.380.000 linhas para a gente fazer esses testes aqui. Gravou QVD em um SSD, então para gravar esses 51 milhões de linhas no disco no formato QVD demorou 1 segundo. Para gravar no mesmo disco, tá? Aqui, daqui a pouco eu vou mostrar o script, vocês vão ver a biblioteca. Para gravar no mesmo disco no formato Parquet, ele demorou 48 segundos. E para gravar o arquivo CSV no disco, demorou 21 segundos. Então aqui a gente já tem uma coisa curiosa. É indiscutível que gravar QVD no disco é muito rápido, né? E aí já vem uma observação importante que a gente vai ver mais pra frente aqui. Para gravar Parquet no disco, eu estou falando de um disco SSD de alta performance, tá? Esse disco que eu usei aqui para gravar, ele é de 7.500... 7.500 o quê? 7.500 alguma coisa por segundo lá que ele grava no disco, megabits por segundo, né? E aqui tem o CSV. O CSV, para gravar um CSV no disco é mais rápido do que para gravar Parquet. Olha que curioso. Depois disso, a gente fez um preload normal. Para criar essa coluna índice, né, de autonumber, ele, usando a função pick, demorou 1 minuto e 55 para criar a coluna de autonumber. O índice, né, uma coluna de índice ali, baseado na chave composta, demorou 1 minuto e 55. Para fazer isso usando o autonumber, lendo o mesmo QVD, demorou 4 minutos e 9. Uma diferença de 2 minutos e 14. Ou 1.17 vezes mais lento, né, do que fazendo com pique. Para 51 milhões de linhas, tá? Já fazendo a leitura do formato Parquet e não do formato QVD, demorou 2 minutos e 26. Usando a função pick. Já usando a função autonumber, ele demorou 4 minutos e 15, que deu uma diferença de 1 minuto e 49. Olha que interessante. Ou seja, 0,75 vezes mais lento. Observe que quando você muda o formato do arquivo que está no disco e você vai fazer o load desse formato e aplicar as duas funções, eu vou mostrar o script. Calma, deixa o like aí, cara. Tá com pressa? Eu vou mostrar o script, como foi que eu fiz o script certinho aqui. E eu vou disponibilizar esse QVF aqui no site bidaz.com.br/aplicativos. Você pode entrar lá em QVFs e fazer o download desse e de outros QVFs que eu deixo disponível lá no site, tá? Além de outros arquivos também que você vai ver quando você entrar no site lá. O link vai estar na descrição do vídeo aqui ou no primeiro comentário fixado. Então vocês podem ver que pelo formato Parquet ele foi mais lento, não muito, né? Não é muita coisa mais lento.
Aqui ó, 1 minuto e 55, aqui 2 minutos e 26, mas deu essa diferença, ou seja, ler um QVD do disco é mais rápido do que ler um parquet. E para ler um arquivo CSV do disco, ele demorou 5 minutos e 57 no formato do PIC, né, para fazer o PIC. Já usando a função AutoNumber, ele demorou 3 minutos e 57. Uma diferença de 2 minutos para o AutoNumber. Ou seja, se você acha que eu vou usar a função PIC porque a função PIC é a mais rápida. Olha só que interessante, né? Ela é a mais rápida em que formato que você está lendo disso? Por isso que a gente fala tanto das boas práticas e o pessoal fica assim, boas práticas que nada, eu vou fazer desse jeito mesmo, já fiz aqui 1000 vezes e foi mais fácil, foi melhor, foi mais rápido. Não, depende muito, depende do teu modelo de dados. Por exemplo, a solução que eu dei usando o Hacknow, se você está concatenando dados de diferentes fontes, você tem a opção do Hacknow que ele vai gerar o número começando no 1 para quantas linhas você está lendo. E aí você vai ler um outro arquivo e vai concatenar. Então o Hacknow ele vai começar no 1 de novo, vai dizer quantas linhas tem nesse novo arquivo, e quando empilhar, você vai ter lá de 1 a 3, que são essas 3 linhas que você leu dessa origem, e quando você lê a outra, ele vai estar de 1 a 4, porque foi 4 linhas que você leu de outra origem. Então o resultado final é exatamente o mesmo, mas dependendo dos dados que você está lendo e dependendo do seu modelo de dados, isso vai fazer total diferença de qual função que você vai usar que você vai ter mais performance. E como é que você sabe? Experiência, trabalhando, testando, experimentando. Usa uma função, conhece os dados, conhece o modelo, vê as origens dos dados e aí você vai saber qual é a melhor função para usar para aquela situação, né? Se tivesse bala de prata, ninguém precisava ser analista de dados nem arquiteto de dados, né? Era só deixar que a máquina fazia sozinho. Ou pede para ChatGPT gerar para você e dizer qual é a melhor função. Será que ele sabe? Depois quem tiver pergunta lá e coloca nos comentários aqui, ó. ChatGPT sabe mais do que os arquitetos de dados qual é a melhor função para fazer um modelo de dados. Combinado? Vamos continuando aqui. Aí me surgiu uma outra dúvida, que é o seguinte. Eu tenho aqui o load, que é você pegar e ler o arquivo direto, certo? Mas em muitas situações você precisa fazer tratativas no arquivo. E aí volta uma outra polêmica, que é, eu vou usar o comando residente que já está na memória, os dados já estão na memória, então eu vou pegar os dados que já estão na memória, né? E vou ler esses dados da memória e gravar esses dados no disco. Depois, né? Então eu leio do disco, faço uma tratativa, pego o que ele já está na memória, faço nova tratativa, famoso temp, depois dos dados, aí faz residente de residente, temp 1, temp 2, temp 3. Ou é melhor usar um preload? O que é mais rápido dessas funções? Ou ainda mais, é mais fácil eu gravar o QVD no disco e depois ler o QVD do disco, ou fazer um preload? Residente, preload, store e load de novo. O que é mais rápido? Certo? Lembrando que aqui eu estou com a máquina, mesmo processador, mesma quantidade de memória, mesmo disco SSD de alta performance, que é o mínimo que tem que ter em um servidor de análise de dados, tá? Então o meu notebook não é melhor do que qualquer servidor de qualquer empresa, não importa o tamanho da empresa. Se a tua empresa é muito pequena e ela não tem um servidor que é melhor do que o notebook da melhor pessoa, né? O melhor computador da empresa, o teu servidor é pior do que o melhor computador da empresa, tem alguma coisa errada aí na arquitetura da tua rede, do teu sistema. Então, normalmente o servidor deve ser o melhor computador na tua infraestrutura. Se ele não é, né, principalmente um servidor para análise de dados, onde as pessoas vão ter acesso aos dados e tal, servidor de banco de dados, imagina um servidor de banco de dados que é a pior máquina da rede. Isso não faz sentido, concorda? Então, no preload, observe que somente o load foi 22 minutos, o preload foi 25, ou seja, fazer as mesmas coisas com preload demorou mais do que fazer o load direto. Beleza, então preload
ganhou. Aqui já tá tendo spoiler, né? Ó, só load 22 minutos e 39. Com o preload, o pique, lendo o QVD, ele demorou 2,28, mais do que só o load direto, né? Faz sentido. O autonumber demorou 4 minutos e 6. Agora, aqui é interessante, ó, que com o preload ele foi alguns segundos mais rápido. Aí pode ser alguma coisa da máquina ali na hora, sei lá, abrir uma aba do navegador aqui acabou atrapalhando ele um pouquinho, né? Também não tem essa precisão toda. Então posso considerar empate aqui, margem de erro, né? De 50 minutos para mais, 50 minutos para menos. Já lendo o formato Parquet, demorou mais, quase 1 minuto aqui, né? Metade de 1 minuto aí. Com autonumber não deu muita diferença, usando o Parquet com preload, né? Olha lá, 4 minutos e 23, aqui deu 4 minutos e 15. Já o arquivo, o PIC, direto no CSV com o preload, deu 6 minutos e 54. Aqui tinha dado 5 minutos e 57, né? Então quase 1 minuto a mais. E com o autonumber, também praticamente... Não, ó, 3 minutos e 57, 4 minutos e 6. Ou seja, olha como o PIC sofreu muito mais com o preload em cima de um QVD do que o autonumber. Então, para o autonumber fazer o preload não deu muita diferença, e já para o PIC deu quase 1 minuto a mais de diferença para fazer, né? E aí o autonumber ganha aqui e ganha aqui também. Ou seja, para CSV o autonumber tá ganhando sempre, né? Quando você está lendo arquivo CSV. Já aqui o Resident, que o pessoal adora Resident, eu sempre falo do Resident, se o teu projeto tem muitos residentes, tem alguma coisa errada no teu modelo de dados. Da mesma forma, se o teu projeto tiver muitos joins, também tem alguma coisa errada no teu modelo de dados. Se você não souber explicar consistentemente, sem enrolação, por que tem tanto residente e tanto join no teu modelo de dados, provavelmente o teu modelo de dados está com problema, tá? Então fica o alerta aí. Então o comando resident, ele demorou aqui, deixa eu subir um pouco, tô dando spoiler já, né? O comando resident aqui, ele demorou, usando a função pick, lendo o QVD, 3 minutos e 32. Demorou mais do que o preload, tá vendo? E mais do que só o load normal. Então tá aqui em 3 minutos e 32, né? Já usando o autonumber, ele deu 4 minutos e 12. Observe que não fez muita diferença do preload, alguns segundinhos a mais. E também não deu muita diferença do load normal, né? Então a gente consegue ver o seguinte, que conforme aumenta o volume de dados, parece que o autonumber não faz muita diferença. Já o PIC aumenta bastante essa diferença, né? Ele sofre um pouco mais, apesar dele sempre ser menos do que o PIC. Então, será que se a gente fizesse isso com 100 milhões de linhas, em algum momento o autonumber vai superar? Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça outro vídeo com 100 milhões de linhas, que eu fiz com 51 milhões, né? Posso colocar até 300 milhões de linhas aqui. Só que, ó, para 50 milhões, todos esses testes aqui demorou 1 hora e 40. E vocês não vão nem deixar um like no vídeo, não vão fazer nenhum comentáriozinho para ajudar o amigo aqui que tá ficando horas fazendo um troço desse aqui só para mostrar qual que é a função mais rápida, né? Quantas horas do teu dia eu economizei com esse conhecimento aqui. Então deixa o like aí, pô. Ajuda aí. Beleza? Mendigando like. Eu nunca imaginei que na minha vida que eu fosse ficar mendigando like. Mas faz parte, né? É isso aí. Pique, Parquet. Lendo o Parquet com o comando residente 3,37. E aqui deu 3,3, ou seja, não muita diferença. E já usando o autonumber deu 4,31. E aqui 4,23, também não deu muita diferença. Lendo o CSV, 3 minutos e 16, aqui deu 6, quase metade do tempo, usando o residente do que o preload, curioso, né? E o autonumber, 5 minutos e 1, 6 minutos, quase 1 minuto a mais.
Isso aqui é muito curioso. Olha só. Fazendo o preload de um arquivo CSV, ou seja, ele leu o arquivo CSV, pegou o result set da memória dessa leitura do CSV, e aí fez o auto-número, né, fez a autonumeração, criou a coluna índice, usando a função pick, deu 6 minutos e 54. Já usando a função autonumber, deu 4 minutos e 6, ganhou do pick, certo? Mas usando o residente, lendo o arquivo CSV, deu 3 minutos e 16. E com o autonumber, 5 minutos e 1. Então ele foi quase metade do tempo, menos da metade do tempo, né? Usando a função pick com um residente de um CSV e praticamente 1 minuto a mais fazendo a mesma coisa, lendo um arquivo CSV e fazendo um residente do arquivo CSV. Daqui a pouco eu vou mostrar o script para vocês, vocês me ajudam a ver se eu errei alguma coisa lá, tá? Já fazendo o store e o load, aqui deu 24 minutos, aqui deu 25 minutos, aqui deu 23 minutos e 18. Usando a função pick, fazendo o store, aí você fala, mas não faz sentido, você leu o QVD, fez o store do QVD e fez o load do QVD. Então, para eu poder fazer uma comparação justa, eu não posso alterar o processo, concorda? Se eu tenho 10 passos para usar uma função, eu tenho que dar 10 passos na outra função. Porque se eu tirar a quantidade de passos, vai ser mais rápido, né? Então vai ter menos passos, logo eu não estou comparando performance da função, entende? Aí a gente faz uma comparação de scripts. É lógico, quanto menos passos você der para ter um resultado, mais fácil vai ser o resultado, né? Mais rápido vai ser o resultado. Então essa é sempre a lógica. Mas nunca confunda quantidade de passos com camadas, tá? Se você faz uma camada, 2 camadas, 3 camadas, você não está fazendo mais passos, você está separando em camadas. Isso tem várias vantagens: performance, manutenção, backup, segurança de dados. Tem um monte de coisas aí que não tem nada a ver. Então não vou fazer em camadas, porque se eu fizer tudo num passo só, vai ser mais rápido. Às vezes não, aqui o CSV está aqui para provar isso, né? Que a gente fazendo aqui lendo o arquivo CSV não melhorou. Então faça camada, siga as boas práticas, tá? As boas práticas são importantes. Já para lendo o formato Parquet, fazendo o store do formato Parquet e lendo depois o QVD, né, para fazer o processo, demorou 3 minutos e 58, com autonumber 4 minutos e 32. E para fazer o mesmo com CSV deu 3 e 21 e 5 minutos e 1. Ou seja, aqui para mim tá claro, né? Quem assistiu o vídeo até aqui falou: nossa, Dalan, 2 horas para poder falar uma coisa óbvia. Eu não acho que é óbvio. Você acha que é óbvio? Então deixa nos comentários aí se você achou que é óbvio e veja se eu falhei em alguma coisa aqui, que agora eu vou mostrar o script, tá? Mas de cara que a gente já pode ver que o pick é mais rápido que o autonumber em várias situações, mas não podemos dizer que em todas, certo? Porque aqui o autonumber ganhou, aqui o autonumber ganhou, certo? Então, com load de CSV, autonumber ganha. Load com preload, o autonumber ganha, se for um preload de formato CSV. E aqui ele perdeu e aqui ele perdeu. Então, usando residente, usando store de CSV, o autonumber perdeu e o pick venceu. Mas nas outras situações, para lendo de CSV, o autonumber venceu, né? No geral, a gente pode ver também, me ajudem aqui se eu estiver enganado, que o formato QVD sempre ganha, mesmo de Parquet. Então a gente pode ver aqui, que para fazer isso com o QVD foi mais rápido do que fazer com Parquet e foi mais rápido do que fazer com CSV, certo? Mas isso aqui você deveria fazer isso para a conclusão do vídeo, né? Então vamos para o editor de script. Então aqui no editor de script, observe, eu só tenho essa conexão. Então eu fiz uma conexão de pasta temp aqui. Se eu clicar aqui, vocês vão ver, unidade temp,
Então, todos os arquivos estão sendo gravados e lidos no mesmo disco, tá? Vou fechar aqui as conexões. Eu criei aqui eu desativei a criação de índice na carga, né, por motivos óbvios, para não atrapalhar o tempo total ali de execução do script, mas vocês vão ver aqui que um jeito bem interessante de fazer teste de performance. E eu espero incentivar vocês a fazerem teste de performance com outras situações, outros casos, e esse aqui é um jeito bacana de fazer isso. Então, se a gente pegar aqui, ó, eu criei uma tabela resultados com vazio na seção e vazio no script, e o tempo de execução do script zerado com autogenerate igual a 0. O que isso vai fazer? Isso aqui vai criar uma tabela com esse nome na memória vazia, certo? Se eu tenho uma tabela com os resultados na memória vazia, eu posso ir incrementando essa tabela até o final do script. Então, na hora de gerar dados, eu declaro a variável início igual a null. Então, eu travei aqui a hora que começou a fazer a geração de dados para a gente fazer os testes. E aqui eu tenho um load de uma chave composta, um campo texto, um campo data, um campo valor. Um outro texto, outra data, outro valor. Então aqui eu tenho a sequência de chaves e os valores aqui só para a gente ter uma massa de dados, tá? Então temos aqui 50 linhas de dados, não é 54 não, aqui pula 4 linhas, né? 5, aqui. E aqui a gente tem as linhas dos dados, né? Aqui no for começa no número 1 e vai até quantas vezes eu quero incrementar essa carga novamente para gerar um volume de dados, tá? Concatenando com dados, aí eu faço uma pequena alteração nas chaves e uma pequena alteração nos valores aqui, só para a gente ter mais dados aleatórios. Cuidado se você for pegar esse aplicativo aqui e fazer os testes, porque isso aqui é exponencial, tá? Se você fizer a carga aqui de 50 linhas, uma vez vai ser 50 linhas, duas vezes já vai ser 100 mais 100, né? 3 vezes vai ser 200 mais 200, 4 vezes 400 mais 400, vai exponencialmente subindo aqui. Então, com 10 fica bem bom assim para fazer uns testes, com 20 dá 51 milhões de linhas. Então, e aqui se colocar 30 vai travar a máquina. Então aqui vai 21 já vai dar 100 milhões de linhas, 22 já vai dar 200 milhões de linhas, 23 já vai para 400 milhões de linhas. Então é só aumentar um númerozinho ali, já pá, aumenta pra caramba ali, porque é exponencial, certo? Aqui eu pego a quantidade de linhas que foram geradas para dizer qual é a amostra de dados, e aqui começa a tabela de resultados. Então eu coloquei aqui como a seção de preparação, né? Então essa aqui é a seção de preparação dos dados, a amostra de dados no script e a quantidade de linhas que a gente tem na amostra de dados, certo? E aí vocês sabem, né, que com concatenate a gente força a concatenação, essa coluna vai ser criada com o total de linhas que foi gerado no script. Já na segunda linha aqui, na segunda concatenação, ainda no processo de preparação dos dados, gerando dados para testes, e aí aqui tem a diferença do agora com o início. Então, entre este momento e este momento, a gente tem aqui o tempo de execução desse trecho do script, tá? Aí eu começo de novo a variável início para fazer o store no disco, e aí eu gravo o resultado. Então aqui a gente tem a diferença de tempo que levou para fazer somente o store, certo? Começo de novo o início, gravo o resultado. Então aqui vocês já viram como que eu peguei ali qual foi o tempo para gravar um QVD no disco, quanto foi o tempo para gravar um parquet e quanto foi o tempo para gravar um CSV. Combinado? Então deixe nos comentários aí se eu fiz alguma coisa errada, me ajude aqui no script, veja se eu tô fazendo alguma coisa, ou se você tem alguma sugestão de como fazer esses testes de performance melhor, deixe nos comentários aí que eu posso, na próxima vez, melhorar isso aqui, tá? Feito isso, eu dropo a tabela da memória, porque eu gerei os dados, gravei no disco nesses 3 formatos, certo? Então aqui, só load. O que eu estou fazendo? Ó, travo aqui o início, começou, faço o load dos dados,
E aí a gente tem aqui o previous do código igual ao código, igual a ele mesmo, né? Se isso aqui for igual, né? Se a linha atual for igual à anterior, faz o rangesum do pick, do índice, mais o número 1. Então vai somar, né? O rangesum aqui vai somar esses dois. E se for diferente da linha anterior, vai colocar o número 1. Isso aqui a gente vai chamar de índice, certo? E aí carrega todas as colunas do arquivo QVD do disco. Faz o store do QVD já tratado, né? Então a gente fez a leitura dos dados, tratou e gravou o resultado. Faz o drop e registra só load, quanto tempo demorou do início de agora até o início, né? Agora menos o início, que é o intervalo de tempo que demorou para fazer esta operação aqui, certo? Bem tranquilo, né? E aí, usando o pick e usando o autonumber. Observe que o mesmo arquivo está sendo lido, está sendo gravado com outro nome, para a gente ver o resultado. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui qual vai ser o resultado. Abrindo aqui, localizar aqui, ó, autonumber lendo QVD. Se eu selecionar aqui, ele está fazendo isso aqui, tá vendo? Ó? Então, para essa chave aqui, 1, 2, 3, trocou a chave, começa no 1 de novo. Então, 1, 2, 3, 4, ó, aqui já trocou a chave, né? Olha lá, começa de novo. Então, ele vai fazer 1, 2, 3 para esse conjunto de dados, 1, 2, 3, 4 para esse conjunto de dados, e 1, 2, 3 para esse outro, e aí vai, ele sempre começa no 1 novamente para cada incremento ali, beleza? Que aí ele cria essa coluna index, certo? Isso aí o resultado tanto no autonumber quanto no pick, né? Só para não ficar a dúvida aí, pegar aí, ó, pick lendo de QVD, pick lendo QVD. Olha lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 para esse conjunto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mesmo resultado, mesmas colunas, tudo igual, só muda a função, certo? Feito isso para o formato QVD, a gente fez a mesma coisa para o formato Parquet. Então já expliquei essa linha aqui, né? Usando o pick, lá, usando a função pick para gerar o autonúmero, mas lendo do formato Parquet. Então lendo do formato Parquet, faz o store, lendo o formato Parquet para conferir os resultados, e dropa, registra, lendo autonumber do formato Parquet, pick lendo arquivo CSV, olha lá, txt separado por vírgula, grava o resultado, registra, autonumber lendo o Parquet, não expliquei o autonumber, né? Então autonumber concatena as duas chaves e coloca a palavra. Isso aqui confunde bastante, tá, pessoal? Esse segundo parâmetro do autonumber é para você dizer qual é a palavra que você vai usar para reiniciar o índice. Toda vez que você trocar a palavra, ele vai começar no número 1 de novo, ok? Então é um ID do autonumber. Inclusive você pode usar um campo da própria tabela para dizer quais são as palavras que você vai usar para trocar, para começar o índice no 1 novamente, entendeu? Então é bem mais intuitivo, né? Usando o autonumber do que usando a função pick. É bem mais intuitivo. Mas a gente viu que no resultado muda bastante. E por que isso acontece, tá? Claro que a gente não tem acesso de saber como é que a tecnologia AQL funciona. Mas provavelmente o que acontece? Uma coisa que o pessoal se confunde muito quando você está trabalhando com AQL é que no SQL, quando você faz uma consulta, o banco de dados te devolve um bloco de dados, de informações, e você vai usar as funções do SQL para tratar o resultado que veio. Quando você está usando AQL, apesar de parecer que ele está trabalhando com blocos de dados, porque ele é muito rápido, então está trabalhando com memória, acaba sendo extremamente rápido, e aí a gente acha que ele está trabalhando com blocos de dados. Na verdade, ele não trabalha com blocos de dados o tempo todo. No caso da função pick, ele vai trabalhar linha a linha durante a leitura dos dados.
Quer que eu grave um vídeo sobre isso? Deixa nos comentários, já sabe. Então, com a função pick, ele está fazendo linha a linha durante a leitura dos dados. Com a função AutoNumber, ele vai fazer isso após o processamento dos dados. Então, ele jogou os dados na memória, viu todas as informações, cria uma espécie de buffer em algum lugar, e aí ele vai aplicar o resultado após. É por isso que a gente vê que, dependendo do formato do arquivo, o AutoNumber tem vantagem, ou então o pick vai ter vantagem, por causa desse processamento e a velocidade de leitura dessas informações, e aí uma função ou outra vai fazer o seu trabalho antes, durante ou depois do processamento daquela informação. Beleza? Então agora aqui no preload, olha só, para fazer o preload, a gente vai ler o formato do arquivo e fazer o índice depois que o arquivo for lido. Então aqui é como se fosse duas leituras, entendeu? Ele leu primeiro isso aqui, depois fez isso aqui, fez o story, o drop, registra esse acontecimento. AutoNumber, mesma coisa, ó, faz o AutoNumber num preload, Parquet com AutoNumber no Parquet, preload no CSV, AutoNumber no CSV, certo? No Resident, o Resident tem uma estrutura diferente. Primeiro a gente faz a leitura, certo? Depois a gente faz um comando residente de uma tabela temporária, então a gente lê os dados como temporários, faz o que tem que fazer pegando do residente, faz o story e o drop, ok? Então aqui usando a função pick com o residente, usando o AutoNumber com o residente, usando o pick no formato Parquet, então a gente leu o Parquet e fez o residente do Parquet, né? Mesma coisa, formato Parquet, fazendo o residente do Parquet. Leu o CSV e fez o residente do CSV com o pick. AutoNumber do Parquet, do CSV, um AutoNumber do CSV. E agora a gente vai para o story e o drop. Então aqui entra aquilo que eu falei. Madalena, não faz sentido você ler um QVD, fazer o store do QVD com nome diferente, para depois ler o mesmo QVD novamente. Eu sei que não faz sentido nesse caso, mas é para poder manter a justiça nos testes. Porque nos outros formatos eu tive que fazer a leitura e o store dos outros formatos. Então, fazer a leitura e o store no formato QVD, eu preciso manter isso dessa forma, até porque, se a gente for pensar nas camadas, você pode precisar fazer isso, porque você vai ler o dado original lá no formato, que ele não nasce QVD, né? Você, na primeira camada, você vai criar todos os QVDs. Só cria, cara. Só cria. Não faz transformação lá. É só uma foto dos dados. Leu, o dado está aqui, grava aqui como QVD. Fotografia. Não faz nenhum tipo de transformação, nada, tá? Na hora de fazer o transformador, aí na segunda camada de transformação, aí sim você vai fazer isso aqui, ó. Aí já é QVD, entendeu? Mas eu tive que manter aqui para poder manter a honestidade ali nos tempos, ok? De processamento. Então abriu aqui a contagem, fez a leitura do QVD, gravou o QVD, e aí leu, fez o drop, né? Gravou, dropou, leu de novo para fazer o índice, o story e o drop de novo. Ou seja, é o mesmo que seria o residente, mas ao invés de usar a palavra residente, a gente está gravando o arquivo no disco com o mesmo nome, inclusive. Estou gravando com esse nome, lendo de novo e gravando de novo com o mesmo nome de cima. Então aqui e aqui, ó, o mesmo nome, para não ter que ocupar espaço. Você não precisa ficar gravando um monte de arquivo QVD para ficar ocupando um monte de espaço no disco desnecessário. Se é uma leitura temporária para substituir o comando residente, você faz o store, depois lê de novo. Beleza? E aí aqui grava o tempo que demorou para gravar e para ler de novo. Isso usando a função pick e isso usando a função
autonumber, certo? Então, gravou e leu. Beleza, no QVD. E no formato Parquet? Ah, agora aqui já faz mais sentido, olha só. Como eu estou fazendo a leitura, isso aqui seria a minha primeira camada de análise de dados, que é a extração dos dados. Então eu peguei o dado como ele está lá na origem, fiz a leitura dele, fiz o store e o drop. Fiz o store no disco e apaguei, limpei a memória, liberei memória. Agora, eu vou ler de novo, mas quando eu ler de novo, eu não vou ler no formato Parquet, eu vou ler no formato QVD, certo? Como os dados, infelizmente, não nascem QVD, essa situação é muito comum. A gente vai sempre precisar ler os dados em outros formatos e trazer ele para o clique. Ao invés de eu ficar trabalhando no clique com esse outro formato, a única coisa que eu faço é ler ele e já gravar em QVD para daqui para frente eu tratar somente como QVD e não como outros formatos, entende? Então eu gravei aqui como QVD, fiz o store e o drop já com o índice. Então aqui tirei uma foto do formato Parquet, fiz a transformação e registrei quanto tempo demorou para fazer isso. Isso usando a função pick e aqui usando a função autonumber. Mesma coisa, ó. Li o formato Parquet, gravei, li no formato QVD, gravei, certo? Com o mesmo nome, para não ficar juntando lixo. Aqui no formato CSV, mesma coisa, ó. Eu tirei a foto do arquivo CSV e gravei QVD, e aqui li o QVD, adicionei o índice e gravei de novo com o mesmo nome, que aí eu não preciso manter essa... Se você quiser manter a alteração, ó, primeiro eu fiz isso, depois fiz isso, depois fiz isso, depois fez isso, você pode colocar até um número aqui no nome do arquivo para ter essa sequência bonitinha, depois faz uns gráficos bonitos mostrando toda a trajetória dos dados, também fica legal, tá? Se tiver espaço em disco sobrando, pode fazer. E aqui usando o autonumber, mesma coisa. Tirei uma foto do CSV, acrescentei o índice, gravei o arquivo QVD, registrei o resultado. E aí, enfim, fim. E aqui no final eu faço o store do resultado com a quantidade de linhas de amostragem. Se a gente vier aqui, ó, eu consigo ver outros... Cadê? Aqui, ó. Outros tamanhos. Então aqui foi o resultado com 51 milhões de linhas. Aqui foi o resultado com 200 mil linhas. Olha lá. Um segundo, né? 1 segundo, 2 segundos, 1 segundo, 1 segundo. Olha lá, zero, tá vendo? Ó, 1 segundo, 0, 1 segundo, 1 segundo, 0. Ou seja, olha lá, 1 segundo, 0, 1 segundo. Ou seja, não dá nem para medir. Com 200 mil linhas não dá nem para verificar nada. Com 800 mil linhas aqui, ó. Com 800 mil linhas, que já começa a ficar interessante. 800 mil linhas, daí já, olha, bota o Excel para fazer aqui com 800 mil linhas para ver como é que vai fazer. Ó, 5 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 3 segundos, então, putz, ó, 4 segundos. Aqui começa a ter umas coisas interessantes, ó, 4 mil linhas e etc, tá? Então aqui começa a ter umas coisas interessantes aqui com 800 mil linhas. Quer que eu faça outros testes com mais linhas, né? Com menos linhas, 1 milhão de linhas, 2 milhões de linhas? Deixa no comentário aí e aí eu gravo outro vídeo. Quem sabe a gente faz até uma live só para ficar rodando isso aqui. Ou então entra no site, faz o download e tá tudo certo. Beleza? Tranquilo, pessoal? É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários as sugestões. Deixa o like, se inscreve no canal aí pra ajudar. Vocês viram que no próximo demora pra gente fazer esses negócios aqui, né? E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Uma trabalheira do cão e o pessoal não vai nem se inscrever no canal, fica vendo. Eu gostei desse negócio aqui, cara. Vou colocar pra rodar aqui enquanto o pessoal se inscreve no canal. Tô dando um tempo aqui enrolando. O pessoal já tá acostumado com isso. Vou colocar aqui, ó. 15. Vamos ver quanto que vai dar. Quantos milhões de linhas vai dar aqui com 15? Manda o Power BI fazer.